Fala Nação, reapresentação do Flamengo e o Boto, ele convocou essa entrevista coletiva para atualizar a torcida e os jornalistas sobre o planejamento do Flamengo para essa temporada de 2025. Então, sem enrolação, vamos reagir a essa coletiva do José Boto. Eu tenho que defender com unhas e dentes, não é assim que se diz, é o Flamengo. Tá? Queria saber como é que tem sido a extensão desse contato com o técnico Felipe Luiz, né? Vocês que já haviam se encontrado antes mesmo da sua chegada ao Brasil, e a gente já percebe você, pelo menos hoje, assim, andando com ele pelo CT, visitando o treinamento do time que também se prepara para o Campeonato Carioca. Você elogiou muito as ideias e o modo de pensar do Felipe Luiz. Como é que tem sido a extensão disso? O que dá para falar agora, após esse contato ampliado com o nosso treinador? O contacto, tal como eu disse, desde o dia 18 é diário. Agora com ele aqui é mais fácil, que é pessoal e cara a cara, que é sempre melhor. Tudo aquilo que eu disse no primeiro dia, e se calhar fui mal interpretado, tudo aquilo que eu disse no primeiro dia eu mantenho. É alguém em que eu vejo um futuro radioso. E eu quero ser o diretor português que vai acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil. E isso vai acontecer através do Filipe, com todo o respeito pelos treinadores portugueses, que alguns até são meus amigos. Eu quero ajudar a acabar com a hegemonia e nada melhor do que ser o Filipe a acabar com essa hegemonia. Interessante isso aí que ele falou, hein? Ele aposta muito no Felipe Luiz e o Felipe Luiz demonstra aí que tem um futuro brilhante pela frente, né? Tomara que tudo isso se confirma nessa temporada. Boto, aqui. Luísa Sadual. Tiveram muitas mudanças no departamento médico nos últimos dias, né? Muita gente que saiu, enfim, você apresentou já uma novidade, mas muita gente saiu. Queria entender a avaliação de vocês sobre por que tanta gente saindo, enfim, qual avaliação vocês tiveram nesses últimos dias para tomar essa decisão? Obrigada. Existe um diretor médico de todo o Flamengo, que não depende do futebol, que decidiu fazer essas mudanças, explicou-me algumas porque é que elas eram necessárias, e agora vamos ver como é que as coisas funcionam em termos de futebol, porque o resto dos departamentos médicos do resto das modalidades não é da minha responsabilidade. Não sei se respondi meio, não é? Mas também não vou responder mais. Oi. Aqui. Outro, tudo bem? Pedro Torre, ESPN, prazer falar com você pessoalmente. Queria que você falasse um pouco, você apresentou o Alfredo aqui, você falasse um pouco sobre como é que vai funcionar esse organograma do futebol com a presença dele. Ele vai ter uma relação mais próxima com os jogadores, enfim, como é que vai ser esse dia a dia dele, se reportando a você, enfim, e diretamente ao presidente, como é que vai ser esse funcionamento do futebol? Não, quem reporta direto ao presidente sou eu. Não é? Sou o único que reporta direto ao presidente. Até acho que posso dizer isso, Rodrigo. Se calhar é a primeira vez que um presidente não vai estar na chegada dos jogadores. Não? Eu reporto a ele, os outros reportam a mim, não é? E não levem isto como arrogância, é a forma como deve trabalhar. Ele é uma pessoa com uma experiência muito grande, principalmente em metodologia de treino. Vai ser um apoio muito grande para a base também. E, tal como o nome diz, é o meu assistente. Eu não estou aqui, estou a acompanhar a equipa num sítio qualquer, preciso que alguém tome conta da parte mais técnica, não é da parte de contratações, não tem nada a ver com isso, é um olhar mais técnico sobre aquilo que se está fazendo aqui. Para depois eu poder analisar com alguém de confiança, me vai dando essas informações. Portanto, a função dele é assistente de diretor técnico. Boto, boa tarde, Marcos Coelho, Rádio Tupi. Nós estamos acompanhando nos últimos dias conversas com o Cruzeiro no que diz respeito ao Fabrício Bruno. E você, ao mesmo tempo, está conversando com o Felipe Luiz
que é o treinador e trabalhou com o Fabrício Bruno, desde companheiro de time até treinador também. Eu sei que você não falou de negociações, seria até também implicante eu te perguntar em qual estágio está a negociação, mas eu queria saber se teve alguma conversa sua com o Filipe Luiz, especificamente, sobre a utilização ou não desse jogador. E se você quiser falar como está o estágio da negociação, aí fica com você. Vou responder assim. Eu com o Filipe Luiz falámos de todos os jogadores. O Fabrício Bruno foi um deles. Tá? Aqui. Boto, boa tarde. Lídia Marques, do GE. Bom, a Luísa já falou um pouco sobre esses processos de mudanças, até da demissão praticamente completa do Já deixou departamento claro que não vai médico falar de da contratação, profissional, né? e também da base, então não vou entrar muito nisso. Vou falar um pouco que você chega para ser praticamente a cara do futebol do Flamengo, como você falou, né? O BAP não vai estar presente nas apresentações e tudo mais. É um momento que tem todas essas demissões, você está chegando para mudar o organograma, para entender também o funcionamento do CT, o funcionamento do clube, e você ainda não teve o seu primeiro contato com o elenco, né? Mas você já está trabalhando há algum tempo, como todo mundo sabe, já teve a apresentação, está aqui hoje novamente. Queria saber se nesse período de trabalho você já identificou qual vai ser o seu maior desafio aqui, qual a sua maior dificuldade, e no momento, o que te dá mais trabalho para você poder resolver? Vocês. Muito obrigado. Não, um clube com a dimensão do Flamengo tem os mesmos problemas do que um clube com menor dimensão, só que são ampliados, não é? Amplificados pela dimensão do Flamengo. Até agora não houve assim nada que me dissesse assim, epá, não estava à espera de uma coisa desta. Vai acontecer, isso vai, mas até agora não. Boto, tudo bem? Boa tarde, Monique Danello, TNT Esporte. Vou perguntar de contratações, mas sem perguntar diretamente sobre nomes. E eu vou responder sem responder diretamente. Claro. É que no Flamengo existe um fenômeno que é único pela dimensão que tem o clube, como você falou. Há muitos anos, né, nos últimos anos, a gente sempre via movimento dos torcedores questionando o fato do Flamengo sempre apostar em nomes muito conhecidos e não conseguir fazer o que outros clubes faziam, de encontrar jogadores que talvez não tivessem numa vitrine e que conseguiram um rendimento muito grande em rivais aqui do Rio, de São Paulo, enfim. Mas, ao mesmo tempo, o torcedor tem uma expectativa muito grande por esses nomes que chamam a atenção. Eu queria que você explicasse um pouco como vai ser esse trabalho de busca de reforços, tentando equilibrar as duas coisas, sabendo que há esse hábito de grandes contratações nas últimas janelas, mas tentando também trazer nomes que possam preencher essas lacunas e que possam entregar um rendimento para a equipe. Em Portugal nós dizemos que é preço por ter cão e preço por não ter, não é? A questão aqui é todos os jogadores que vierem são jogadores que servem o modelo do Flamengo. Ninguém vai ser contratado para agradar à imprensa, à torcida. Nós temos, não sei se vocês têm isso aqui, nós temos sempre 2 campeões na Europa. Fala-se muito disto, 2 campeões. É o campeão da pré-temporada e o campeão real. O que nós queremos é ser o campeão real no final da temporada. Respondi sem responder, mas pronto. Tá? Boto, Raiza Simplício, da Gol Brasil e Placar TV. Primeiro, obrigada pela pontualidade, a segunda entrevista coletiva que você chega no horário, isso para a gente é ótimo. E, bom, eu queria... você comentou que não vai falar sobre questões de contratações, etc. Eu entendo, o torcedor ele fica muito na expectativa, principalmente nessa época, e o torcedor está um pouco preocupado em relação à questão financeira. Então, eu queria saber, obviamente, você já conversou com o BAP, você já disse aqui que você sabe exatamente o que tem, o que não tem, e eu queria que você falasse um pouco sobre qual vai ser a estratégia, né, nessa primeira janela de transferências e se, de fato, a situação financeira hoje, no teu ponto de vista, ela preocupa nessa busca por reforços. Bem, primeiro, eu não sou financeiro, não é?
Mas o BAP também já falou que existem alguns problemas de caixa, não é? Como se chama aqui, caixa. É. Eu estou ciente deles, o Filipe está ciente deles, mas a nós não nos preocupa esses problemas, porque aquilo que existe vai ser o suficiente para os reforços cirúrgicos que nós queremos fazer. Eu já disse aqui, volto a repetir, o elenco é excelente. É excelente. É só fazer ali uns ajustes pontuais e não precisamos de contratações só pelo nome, de contratações só porque são muito caras, que depois não têm cabimento no modelo de jogo que nós queremos. Isso é jogar dinheiro fora, não é? E isso não vai acontecer de certeza. Nenhuma pergunta sobre a programação, não é? Nenhuma. Isso é ótimo, trabalhando bem, então. Olha o esporro comendo. Não, já deu para perceber a linha Boa tarde, aqui à sua frente, Renan Moura, da Rádio Globo CBN. Você, na última coletiva, fez uma crítica sobre a formação dos jogadores brasileiros, tentando os clubes copiarem o modelo europeu. Só que aqui no Flamengo, o campeão mundial sub-20 é o Flamengo. O técnico atual veio da base. O melhor jogador do mundo formado no Flamengo. Você acha que o Flamengo está fazendo um trabalho diferenciado entre os clubes brasileiros? E como é que você projeta fazer esse intercâmbio? Acredita que muitos jogadores da base vão realmente reforçar esse time profissional do Flamengo em pouco tempo? Diferente dessa metodologia aplicada até o ano anterior, onde muitos jogadores renomados, medalhões, formavam o escopo dessa equipe? A base é sempre alguma coisa que em todos os clubes onde eu passei era cuidada com muito carinho. Aqui não vai ser diferente. O ganhar muitas vezes esconde formar mal. Não é? Porque o que é ganhar na base? Ganhar na base é o número de jogadores que jogam na primeira equipa, o número de jogadores que se consegue vender. Não é nenhuma crítica nem ao Flamengo nem aos outros. Aquela crítica que eu fiz foi uma crítica geral, porque eu acho que o Brasil tem condições para criar mais jogadores daqueles que nos encanta, daqueles que nos faz gostar do futebol, não é? Eu comecei a gostar de futebol de uma forma apaixonada pela seleção brasileira de 82. Jogavam um futebol completamente diferente. Eles jogavam futebol, os outros jogavam uma coisa qualquer, uma bola, não é? E isso era devido a quê? Era devido à qualidade e à criatividade desses jogadores. É óbvio que as pessoas vão dizer, mas o futebol mudou, é mais intenso, é verdade. Mas os bons jogadores, aqueles talentosos, têm sempre lugar. E aquilo que eu acho é que podemos aportar um pouco isso, é criar jogadores mais criativos, revelar, ok, jogadores mais criativos, e aquilo que eu disse, também, as pessoas também interpretam como querem, não é? Mas não há criatividade sem liberdade. E se nós não há um processo de crescimento se alguém tem medo de errar. Em qualquer profissão, no futebol ainda mais. E o que falta é esse processo naquelas idades mais pequenas, né, de deixar os jogadores errarem, experimentarem, porque depois são os colegas que lhes vão dizer não podes fazer isso, não podes fazer uma caneta, não é? Um lençol, chapéu, não podes fazer porque não sabes, não é? E depois vais ser o último a ser escolhido. Portanto, faz o que tu sabes, porque há um professor em Portugal que é o pai de uma metodologia que hoje é utilizada em quase toda a Europa, que se chama Vítor Frade, que diz que o futebol não se ensina, aprende-se. Não é? E era isso que o futebol de rua dava às crianças, a todos nós, não é? Mas era o último a ser escolhido, era porque não tinha muito jeito, não é? Mas isto faz a seleção natural, não havia intervenção nenhuma de adultos,
E os jogadores iam experimentando, iam imitando, que o futebol é muito imitação, não é? Se você for à Noruega, as crianças querem imitar o Haaland, não é? Portanto, eles são todos grandões, a bola faz um pouco de confusão. Não. Aqui vão querer imitar o Neymar, não é? Que é o último dos grandes, ou o Vini. Deixem-nos imitar. Deixem. Eles depois vão perceber que não podem fazer. É isso que eu queria dizer quando falei da formação. Deixem as crianças divertirem-se e jogarem futebol. Claro, o futebol tem muita imitação. Tem muita imitação. E eu tenho essa experiência no Shakhtar, que as pessoas, os treinadores, as crianças lá queriam todas imitar os brasileiros que havia no Shakhtar. O Douglas Costa, aquela gente toda, porque eles viam eles fazer aquelas coisas diferentes, os treinadores não deixavam. Não, isso é para os brasileiros, os ucranianos têm que ser fortes, têm que ser duros. Uma das coisas que eu fiz foi mudar a base de lá, levei um coordenador português e começou a sair o Mudryk, foi vendido por 100 milhões de euros para o Chelsea. Há lá jogadores como o Sudakov ou o Bondarenko, quem segue o futebol internacional sabe que são jogadores muito apreciados e que vão sair por muito dinheiro. Porquê? Porque nós começamos a deixar imitar os brasileiros que lá tinham. E foi isso que fez a diferença. O futebol é muita imitação. É muita imitação. Se aquilo que eu tenho para imitar é um tosco com 2 tijolos nos pés e nem correr sabe, não vamos criar talentos. Foi isso que eu quis dizer. Tá? Boto, prazer revê-lo, seja muito bem-vindo. David Sharp do Antenados na Jogada. Sobre o planejamento, falar um pouquinho. A primeira grande competição, o primeiro grande troféu que o Flamengo disputa agora é a Supercopa do Brasil, próximo dia 2. Obviamente você disse que quer ganhar tudo. Né? O Flamengo é ganhar tudo, não? Vencer, vencer, vencer. Mas o planejamento para esse dia 2, como é que vai ser? E se o foco principal da temporada vai ser esse Super Mundial, que é chamada Copa do Mundo de seleções, só que com clubes, né? Porque o Flamengo é cabeça de chave. E se o Flamengo vai vender algum jogador principal, titular, antes dessa grande competição, que é o Super Mundial, que é o Mundial da FIFA? Começando por fim, não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não é? Daquelas que você não pode dizer que não, não é? Não está nos planos vender nenhum desses jogadores. É agregar alguns jogadores, poucos, para que o elenco seja mais forte. Depois, nós não podemos entrar numa época a pensar que o ponto alto da época vai ser o Mundial, não é? Acho que o foco principal tem que ser a Série A, o Campeonato Brasileiro. Mas o foco imediato é a Supercopa, agora no dia 2 de fevereiro. Esse é o foco imediato. Depois o Mundial, lá chegará o seu tempo, e como é óbvio, não vamos ao Mundial para passear as mochilas. Vamos ao Mundial para competir e para fazer o melhor possível. Boa tarde. Boa tarde, Boto. Bruno Castanha. Na sua apresentação, eu perguntei sobre a questão do gabinete de apoio, né, da estrutura que você vai montar para o futebol. Hoje você apresentou um assistente, também um médico. Vai ter mais profissionais chegando para essa estrutura e, especialmente, a comissão técnica do Felipe Luiz. Hoje a gente recebeu a informação que teve gente que saiu também, né, que estava na comissão técnica e saiu. Vai chegar algum profissional para agregar diretamente também com a comissão técnica do Felipe Luiz? Obrigado. Sabe mais que eu, da comissão técnica do Felipe, não saiu ninguém, que eu saiba. Pode ter saído agora no tempo que nós viemos aqui, pode alguém se ter demitido. Não, neste momento, neste momento, aquilo que nós vamos fazer, e é uma conversa que eu tenho tido muito aprofundada com o Felipe, é
se há algumas necessidades de agregar alguém àquilo que é a Comissão Técnica, e muito provavelmente vamos agregar alguém que vai acrescentar valia na Comissão Técnica. Da Comissão Técnica, que eu saiba, não saiu ninguém, nem vai sair ninguém. E agora, em alguns departamentos, e que me dizem respeito a mim, que nós vamos fazer algumas reestruturações. Reestruturações não quer dizer que mandamos as pessoas embora, vamos reestruturar todos aqueles departamentos que têm mais contacto direto com a Comissão Técnica e pô-los a trabalhar segundo os padrões que tanto eu como o Filipe achamos que são os corretos, que são os padrões em que nós crescemos. Depois, todas as estruturas, mas principalmente no futebol, nós temos que estar sempre atentos e, ao longo, elas são dinâmicas, ir fazendo ajustes conforme as necessidades. E nós vamos estar atentos para isso.